Você já percebeu que algumas compras acontecem quase sozinhas? A pessoa abre o celular para responder uma mensagem e aí, 20 minutos depois, já está assistindo vídeos de produtos que nunca tinha pensado em comprar. E de repente surge aquela sensação: nossa, talvez eu até precise disso, viu? E o mais estranho é que muitas vezes nem existe uma necessidade real, mas mesmo assim o desejo ele aparece. A vida moderna criou um ambiente onde consumir virou algo quase que automático. Então, tudo disputa a atenção. São os aplicativos, propagandas, influenciadores, os vídeos curtos e até aquelas promoções piscando na tela o tempo inteiro. É como se existisse uma batalha invisível acontecendo pela mente das pessoas. E talvez o mais impressionante seja que grande parte desse sistema não vende apenas produtos. Ele vende sensação. Não é verdade? É uma sensação de status, uma sensação de pertencimento, de recompensa e até uma sensação de felicidade rápida, momentânea. Então, muita gente não compra porque precisava, compra porque estava cansada, ansiosa, entediada, não é verdade? Ou até mesmo emocionalmente sobrecarregada depois de um dia super difícil. E isso acontece, gente, de uma forma tão silenciosa que a maioria nem percebe mais. A compra, ela virou uma espécie de válvula de escape moderna. É uma tentativa bem rápida de sentir alguma satisfação no meio do caos, no meio da correria diária. E talvez por isso exista tanta gente trabalhando muito, mas ainda sentindo que nunca consegue sair do lugar financeiramente. Porque boa parte do dinheiro desaparece em pequenas decisões emocionais que parecem inofensivas naquele momento. E olha, eu não estou falando apenas de grandes compras não, tá? Às vezes, o problema ele está justamente nas pequenas. Mas aí temos pedidos frequentes, compras rápidas, aquelas assinaturas que são esquecidas, parcelas pequenas demais para assustar, sabe? Mas constantes o suficiente para apertar uma vida inteirinha. Existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: o dinheiro raramente some de uma vez só. Na maioria das vezes, ele vai embora aos poucos. E eu acho curioso como que quase ninguém aprende sobre isso de verdade. Na escola, nós ensinamos matemática, mas dificilmente alguém explica como que as emoções afetam decisões financeiras. Porque dinheiro e comportamento, eles estão profundamente conectados. Quando alguém está emocionalmente cansado, a mente ela procura um conforto imediato. E o consumo, ele oferece exatamente isso, uma pequena descarga de prazer rápido. O problema é que esse prazer ele costuma durar muito menos do que a fatura do cartão.
E talvez você já até tenha vivido isso. A expectativa antes da compra, ela parece enorme. Mas, alguns dias depois, aquele objeto quase que perde a importância. Aquele entusiasmo no momento da compra diminui, a novidade passa e aí surge vontade de consumir uma outra coisa. Isso acontece porque o cérebro humano se acostuma rapidamente com as recompensas. Então aquilo que parecia muito incrível ontem vira normal muito rapidamente. E aí começa uma nova busca constante por novas sensações. Então, é um novo celular, uma nova experiência, uma nova compra, uma nova distração. Só que existe um detalhe muito importante nisso tudo. Quanto mais a pessoa usa consumo para aliviar suas emoções, mais difícil fica construir tranquilidade financeira. Porque dinheiro que poderia criar estabilidade, ele acaba sendo usado apenas para gerar aquela satisfação momentânea que já falamos antes. E talvez, mais uma vez, uma das maiores diferenças entre pessoas financeiramente organizadas e pessoas constantemente apertadas não seja apenas o salário, mas sim a forma como cada um lida com os seus impulsos. Tem gente que usa quase todo o dinheiro para manter essa sensação de prazer imediato, enquanto, por outro lado, outras pessoas começam a usar parte desse dinheiro para construir uma segurança futura. E eu não estou falando de luxo ou de riqueza extrema. Aqui, eu estou falando de coisas simples, como ter uma reserva, não viver desesperado, para conseguir lidar com imprevistos sem entrar em pânico. Hoje existem formas muito acessíveis de começar isso, e eu já falei em outros vídeos. Muita gente imagina que investir é algo distante, quando na verdade hoje temos opções extremamente básicas e simples. Vou citar novamente um exemplo que é o CDB, de maneira bem simples e resumida. Ele funciona como um empréstimo para o banco. Você deixa o dinheiro aplicado por um período e o banco te devolve com rendimento ao longo desse tempo. Muitos CDBs acompanham o CDI, né, que normalmente anda bem próximo ali da taxa básica de juros. E um outro exemplo bastante usado por quem quer ter segurança financeira é o Tesouro Selic. Eu, inclusive, uso o Tesouro Selic. Muita gente utiliza justamente para reserva de emergência, porque ele costuma ter uma baixa oscilação e tem uma liquidez relativamente ali simples. E talvez a parte mais importante disso tudo seja perceber que investir muda mais do que apenas números. Investir, ele muda a sensação de segurança. A relação com o futuro começa a ficar menos assustadora quando existe algum tipo de proteção financeira sendo construída. Porque viver completamente sem margem desgasta mentalmente. Qualquer problema vira tensão. Qualquer gasto inesperado assusta.
E isso vai consumindo energia silenciosamente ao longo dos anos. Enquanto isso, quem começa a criar pequenas reservas normalmente sente uma mudança emocional importante. E não porque ficou rico, hein? Mas porque deixou de viver tão vulnerável. E existe uma diferença enorme entre comprar para impressionar e guardar para respirar. E se você está gostando desse vídeo, se você se identificou com o assunto que abordamos aqui no Vida que Sobra, aproveite para deixar o seu like e se inscrever nesse canal. E se você tem alguma sugestão de tema ou dúvidas sobre qualquer coisa conectada ao nosso modo de vida, a investimentos básicos, a compras impulsivas, já deixa aqui nos comentários também. A internet confundiu bastante essas duas coisas. Hoje, muita gente sente a necessidade constante de mostrar evolução. Mostrar viagens, consumo, mostrar conquistas. Só que quase ninguém mostra a pressão financeira que existe por trás de certas aparências. Talvez por isso tanta gente esteja cansada. Porque manter personagem custa bem caro financeiramente e emocionalmente também. Aqui no Vida que Sobra, a gente fala muito sobre educação financeira, sobre hábitos, investimentos e consumo consciente. Então eu te peço mais uma vez, se você puder, deixa o like que ele é muito importante para mim. Tem outra coisa que me chama atenção na vida moderna. As pessoas, elas estão cada vez mais estimuladas, mas, por outro lado, cada vez menos satisfeitas. Nunca tivemos tanto acesso a entretenimento, produtos e distrações. E mesmo assim, a sensação de vazio continua aparecendo para muita gente. Talvez porque consumir e se sentir em paz sejam coisas completamente diferentes. Existe um momento muito importante na vida financeira de alguém. O momento em que ela percebe que o dinheiro ele não serve apenas para gastar. Ele serve também para criar liberdade. Liberdade para escolher melhor, para desacelerar. Liberdade para não aceitar qualquer situação por desespero financeiro. E talvez seja exatamente isso que tanta gente procura hoje, mesmo sem conseguir explicar direito. Não necessariamente ostentação, mas alívio. Então, antes da próxima compra impulsiva, talvez valha a pena uma pergunta simples. Isso está realmente melhorando minha vida ou apenas distraindo a minha mente por alguns minutos? Porque no final, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas uma das mais valiosas seja a tranquilidade. Espero muito que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você ainda não deixou o seu like, aproveite para deixar agora e aproveite também para se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo, hein?